O que a morte representa para você? Como você se sente diante desse tema? Eu sou o psicólogo Marcelo Barreto, esse é o canal Ressignifique e a gente vai falar sobre isso. O ano de 2020 é um ano que já entrou para a história, não é? Como o ano da pandemia do coronavírus, um ano de crise econômica, de crise sanitária, um ano de revoluções, crises políticas aqui no Brasil, fora do Brasil, um ano em que muitas pessoas perderam entes queridos, um ano onde a gente pensa inevitavelmente na morte. Mas o que a morte é para cada um de nós? O que significa para você? O que significa para mim? O que significa a morte? Como a morte está no inconsciente coletivo? Quando eu falo inconsciente coletivo, eu não me refiro a um pensamento social, né, cultural coletivo. Eu me refiro a algo que está instalado, não é, na mente humana, de modo natural, de modo inato. Então, somos programados a temer a morte. Isso faz parte do próprio instinto de vida, de preservação de vida que há em nossa espécie e há em outras espécies também. Mas quanto menos nós falamos sobre isso, quanto menos nós refletimos sobre esse tema, a morte, mais refém ficamos, não é, de crises de ansiedade, mais refém ficamos de sermos invadidos por esse tema de uma forma, digamos, mais assustadora, digamos, de algo que venha nos machucar muito. Digamos que quanto menos lidamos com esse tema, mais suscetível estaremos, né, quando formos convidados a refletir, não é, inevitavelmente, por esse tema, a morte. Quem já perdeu, não é, um ente querido, quem já passou por essa experiência de estar ou com uma doença como câncer, como HIV, como qualquer outra doença que nos leva a convidar a pensar sobre a morte, quem já sofreu um acidente ou teve a experiência de um ente querido passar por isso, inevitavelmente teve que pensar nisso, pensou sobre isso e sofreu inevitavelmente com isso. O que a morte significa para você? Você já se perguntou sobre isso? Não é? Por que algumas pessoas são atraídas por esse tema? Por que muitas pessoas pensam em morte? Não é? E de uma forma que, inclusive, convidativa mesmo, né? São atraídas por isso e no momento de intenso sofrimento, cogitam a possibilidade do suicídio, se ao mesmo tempo isso faz parte do nosso instinto de sobrevivência, temer a morte. Então, justamente por esse ser um tema tabu, não é? Um tema que não nos traz prazer em pensar, a gente evita pensar. Mas quanto mais nós lidamos com a morte, evitando pensar sobre ela, mais ela chega dessa forma violenta para nós. Ela chega com essa forma assustadora para nós. Em todas as religiões, a morte ela não é representada como o fim absoluto de alguma coisa da vida, não é? A morte ela é representada como o final de um ciclo, não é? E o início de um outro ciclo. Não é? Ainda que haja divergências sobre o nosso futuro depois da morte, de maneira geral, o pensamento religioso acredita na vida após a morte. Para algumas correntes religiosas, acredita-se que o espírito, né, fica dormindo na espera, não é, do retorno de Jesus. Outras religiões, como o espiritismo, acredita que temos uma vida ativa após a morte. Há correntes de pensamentos, que não a corrente religiosa, que pode ver a morte como o fim absoluto de alguma coisa. O mais importante de tudo isso é você refletir sobre a morte. O que a morte representa para você? O que a morte representa para mim? A gente precisa se perguntar isso. Não é? Quando eu naturalizo esse tema porque eu me informo, porque eu simpatizo com uma corrente ou outra,
isso me aproxima, né? Eu trago para a consciência a forma, né, de pensar a morte, a minha própria forma de pensar a morte, que pode ter uma identificação com uma determinada corrente religiosa, filosófica ou não. E não só como tema morte, na verdade qualquer tema, qualquer questão que a gente traz para a consciência e reflete sobre ela, a gente tem a possibilidade de ampliar o sentido. Quem, por exemplo, está passando por uma situação de um câncer terminal, por exemplo, ou quem está internado, ou quem tem um ente querido internado num hospital, não é, por conta do Covid-19, está pensando sobre isso, teme que esse ente querido venha a óbito, não é, em função do agravamento da doença. Então está pensando sobre isso. Então, o que a morte significa para você? Eu convido que você reflita sobre isso. Quanto mais você traz esse questionamento para a consciência e se questiona sobre isso, mais isso se torna menos invasivo para você. E a proposta não é que você deixe de sofrer porque você está pensando sobre a morte, porque você é espírita, porque você é católico, porque você é budista, e você não vai sofrer com a morte. E a gente sofre, sim, não é? A questão é, quanto menos eu tenho esse tema na consciência, quanto menos eu reflito sobre isso, isso mais chega para mim de uma maneira invasiva e sintomática. Então, minha gente, reflita. O que é que a morte representa para você? O que é que a morte significa para mim? É um questionamento que nós precisamos fazer. Meus sentimentos a todos que perderam entes queridos, não é? Recentemente ou outrora. Meus sentimentos para aqueles que estão passando por esse sofrimento, que estão na iminência de perder alguém, porque às vezes está numa condição terminal, ou aquelas pessoas que têm parentes internados numa situação como do Covid-19 ou uma outra situação. Então, meu respeito à dor de vocês é algo que todos nós, em algum momento, vai estar nesse lugar, vai saber o que é isso, ou vai reviver, né, que dor é esta, mas é importante que a gente acolha essa dor, não queira esquecer ou queira se livrar, tentando se concentrar em outras coisas, como muitas vezes a gente quer fazer para se livrar da dor. Pense sobre isso, reflita sobre isso, acolha-se, lide com isso. Essa é a dica que eu dou para vocês. Traga esse tema para a consciência, naturalize, ressignifique a morte, refletindo sobre ela, não é? Evite reprimir esse tema no inconsciente, porque isso vai voltar de um modo mais invasivo e talvez no momento em que você inevitavelmente vai ser obrigado a pensar sobre isso. Certo, minha gente? Esse é o tema de hoje, um tema mais tenso, mais denso, mas é necessário também falar sobre isso, certo? Quem gostou do tema, quem quiser dar a contribuição, faça os comentários. Quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!